Sabe aquele desentendimento com um vizinho ou um problema com uma compra online que de repente sai do controle? Pois é, muita gente pensa logo em tribunal, né? Mas e se existissem outras saídas? Hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas da resolução de conflitos e explorar todas as opções que existem por aí. Pois é, essa é a grande questão, né? Quando a coisa aperta, para onde a gente corre? Um acidente de carro? Um contrato que não foi cumprido? Qual é o caminho? A resposta, olha, é bem mais interessante do que parece. A gente vai explorar juntos as várias portas que o sistema de justiça oferece. E vamos começar, claro, pela mais famosa de todas. Olha, não tem jeito. Conflito faz parte da vida, acontece. Mas, para a sociedade não virar uma bagunça, um cada um por si, existe uma regra de ouro, bem clara. Não dá para sair por aí resolvendo as coisas na força. E essa prática de fazer justiça com as próprias mãos, ela tem um nome técnico. É a tal da autotutela. É exatamente isso. A ideia de que cada um resolve o seu próprio problema do seu jeito. E numa sociedade organizada, isso é proibido. Claro, existem umas pouquíssimas exceções, tipo legítima defesa, mas a regra geral é bem clara. Tem um sistema oficial para resolver as tretas. E é aí, justamente, que o Estado entra em campo. E essa intervenção do Estado tem um nome poderoso: jurisdição. É a solução que todo mundo conhece, né? O sistema de tribunais. Mas o que essa palavra, jurisdição, realmente significa? Vamos mergulhar nesse conceito. Olha só que interessante essa definição. Presta atenção nas palavras em maiúsculo. Não é só o poder que o Estado tem de decidir, é também o dever. Ele tem que agir. E o objetivo final, o grande prêmio, não é só dizer quem está certo e quem está errado. É algo muito maior, a tal da pacificação social. O lance todo é restaurar a paz. Para a gente entender isso melhor, dá para pensar na jurisdição como se ela tivesse três faces, sabe? Primeiro, ela é uma função. O trabalho dela é resolver os conflitos de forma imparcial. Segundo, ela é um poder, a capacidade de bater o martelo e fazer com que a decisão seja cumprida. E terceiro, é uma atividade, que é o processo todo, aquele passo a passo que a gente vê acontecendo num tribunal. Isso mostra que o papel do judiciário vai muito além de só dar uma sentença. O sistema tem objetivos bem maiores, olha só. Tem o objetivo jurídico, claro, que é aplicar a lei direitinho. Tem o social, que é a paz entre as pessoas. Tem até um objetivo educacional, de ensinar sobre direitos e deveres. E no fim das contas, um objetivo político, fortalecer a confiança no Estado. Ok, até agora a gente falou da porta principal, né? Aquela do tribunal tradicional, que todo mundo conhece. Mas e se essa não for a única porta disponível? Pois é, a visão mais moderna sobre a justiça é bem mais ampla, bem mais flexível, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Essa pergunta aqui é o pulo do gato. O tribunal é mesmo a única opção? E a resposta que a gente encontra hoje em dia é um gigantesco e sonoro não. Existe todo um universo de outras possibilidades aí fora. E a ideia por trás disso é o que se chama de sistema de múltiplas portas. A metáfora é genial, pensa só. Em vez de ver a justiça como um corredor estreito que só leva um juiz, imagina um saguão enorme, cheio de portas. Cada porta é um caminho diferente, uma forma diferente de resolver um problema. A grande sacada é encontrar a porta certa para o conflito certo. Então bora começar a abrir essas portas alternativas. A primeira que a gente vai explorar leva a um conjunto de métodos bem interessantes, onde as próprias pessoas envolvidas no conflito, com uma ajudinha, chegam a uma solução. O nome disso é autocomposição. E aqui a gente tem duas ferramentas super poderosas, a conciliação e a mediação. Elas parecem a mesma coisa, mas não são. Pensa assim, a conciliação é ótima para um problema pontual, sabe? Uma batida de carro, uma dívida. O conciliador é mais proativo, ele pode até dar sugestões, propor um acordo para resolver logo aquilo. Já a mediação é para quando o relacionamento entre as pessoas precisa ser preservado. Tipo, em questões de família, vizinhos, sócios, o mediador não vai dar a solução de bandeja. O papel dele é ajudar a reconstruir a comunicação para que as próprias pessoas encontrem a saída. E o mais legal é que, mesmo sendo diferentes, esses métodos todos se apoiam nos mesmos princípios, nos mesmos pilares. Olha só alguns deles. A confidencialidade, que garante que o que é dito ali, morre ali. A autonomia da vontade, que é fundamental. Ninguém é obrigado a aceitar um acordo. E a informalidade, que deixa o processo bem mais leve e menos engessado que um tribunal. São essas regras que garantem que o resultado seja justo e, principalmente, bem aceito por todo mundo. Beleza, vamos para a próxima porta. Agora imagina o seguinte, e se fosse possível, contratar um juiz particular? Alguém de confiança, fora do sistema do Estado, para dar uma decisão final sobre o problema.
Parece coisa de filme, mas não é. Esse método existe e o nome dele é arbitragem. A arbitragem é um negócio fascinante. É um método totalmente privado, mas, não se engane, a decisão que o árbitro toma, que tem o nome de sentença arbitral, tem exatamente a mesma força de uma decisão de um juiz do tribunal. É isso mesmo, ela é obrigatória e se a pessoa não cumprir, dá para ir na justiça para forçar o cumprimento. Mas calma lá, que também não é para qualquer tipo de caso. A arbitragem só vale para disputas sobre o que a gente chama de direitos disponíveis, ou seja, coisas que podem ser negociadas, sabe? Dívidas, problemas em contratos, essas coisas. Não dá para usar arbitragem para resolver um caso criminal ou para decidir o estádio civil de alguém, por exemplo. São limites bem importantes do sistema. Ok, a gente já abriu um monte de portas, né? Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como saber qual é a porta certa? E a beleza toda desse sistema de múltiplas portas é justamente essa, é ter a ferramenta certa para o trabalho certo. Esse quadro aqui, olha, resume tudo de um jeito perfeito. Vamos pensar juntos? Se o que se busca é uma decisão imposta de cima para baixo por uma autoridade e a formalidade toda não incomoda, o caminho é o tribunal. Agora, se o mais importante é preservar o relacionamento, aí a mediação brilha. Se o foco é só um acordo rápido e prático, a conciliação é a pedida. E se a ideia é ter uma decisão final, mas com mais flexibilidade e talvez com um especialista no assunto, aí a arbitragem é a escolha. E essa citação, que vem da própria lei, resume a filosofia por trás de tudo isso. Pensa bem, a ideia é que uma solução que foi construída pelas próprias pessoas tem muito mais chances de dar certo, de ser cumprida e, mais importante ainda, de trazer uma paz que seja de verdade, duradoura, em vez de simplesmente criar um vencedor e um perdedor. E com isso, a gente fecha o círculo. A justiça, no fim das contas, não é um lugar só, um destino único. É uma jornada, com vários caminhos possíveis. E saber que existem essas portas e entender o que tem atrás de cada uma delas, isso nos dá o poder de escolher a melhor rota, não só para resolver um problema, mas para encontrar de verdade a tal da pacificação. E a pergunta que fica no ar é essa: para cada conflito, qual porta faz mais sentido abrir?